E aí, beleza? Eu sou o Maltama e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para responder uma pergunta que chegou ao meu e-mail. E é uma das perguntas que eu recebo com certa recorrência, tendo em vista algum dos meus trabalhos com o tema Crianças Índigo e Cristal. Então eu recebi uma pergunta no meu e-mail de uma mãe que gostaria de identificar o seu filho, né? Se ele é índigo, cristal, violeta. E ela descreveu algumas características da criança, disse como ele se comporta na escola, o que ele faz em casa. E, enfim, é um tema um tanto complexo e rotular essas crianças, identificá-las, não é algo tão simples quanto parece. Entretanto, muitas pessoas tentam fazer isso, né? E eu também. Não que eu tento rotular as crianças ou identificá-las precisamente, mas eu tento, de alguma forma, reunir pesquisas, estudos que nos levam a estudar algumas características desses diferentes níveis de vibração que as crianças apresentam. Então, se você não sabe nada sobre crianças índigo e cristal, eu recomendo que você acesse aí nos links da descrição as pesquisas que eu tenho feito. Então, eu tenho publicado vários artigos no blog da Escola Líder de Ouro. Você pode acessar a categoria Crianças Índigo e Cristal e ler alguns, ver do que se trata. Tá ok? Então, esse vídeo é mais para quem já sabe alguma coisa do assunto. Bom, vamos lá. Então, como que eu posso identificar essas crianças? Bom, existem muitas formas de identificar as crianças. A principal forma é pela energia das crianças. Porém, para a gente poder identificar uma criança pela energia, nós temos que estar em contato com essas crianças. Então, como eu não tive nenhum contato com essa criança que a mãe solicitou, eu não tenho como dar uma referência precisa ou dizer, ah, essa criança é índigo ou cristal. E mesmo que eu tivesse um contato, talvez a minha percepção não seja a mais acurada, a mais verdadeira. E talvez esses rótulos nem sejam tão válidos quanto parece. Então, a primeira reflexão que eu faço antes de querer identificar ou classificar crianças índigo, violeta ou cristal é por que eu deveria classificar alguém? Por que eu quero identificar? Então, a maioria das pessoas é curiosa com esse tema, gosta, estuda, mas muitas pessoas que tentam identificar se a criança é índigo, violeta ou cristal ou outro tipo de criança, é porque elas estão passando por algum desafio, por algum, digamos, problema, por alguma situação que levou os pais a correr atrás. Então, a gente sabe que a geração índigo e cristal são crianças especiais, são crianças geniais, são crianças com múltiplos talentos e elas trazem para a nossa vida muitos desafios, porque nós fomos educados, nós os adultos, eu digo assim, com mais de 30 anos, fomos educados de uma forma geral num sistema da velha era, né? Aquela escola quadrada, todo mundo sentadinho um atrás do outro, em fila, é, aquela coisa da disciplina, da hierarquia, do respeito. Na nossa época, quando a gente era criança mesmo, eu faço parte da geração de 80, né? Eu sou de 83. Os pais davam nos cacetes nas crianças, né? Então, às vezes, era muito comum casos de agressão em casa. A forma de educar era outra. E hoje em dia existem muitos problemas com relação à educação. Os professores já não sabem como dar conta desses alunos, os pais não sabem o que fazer e muitas vezes eles optam por levar as crianças no psiquiatra, no psicólogo e é muito comum ver os índigos sendo medicados com Ritalina. Então, se você é um pai ou uma mãe, pelo amor de Deus, pelo amor da vida, nunca faça isso com os seus filhos. Jamais dê qualquer porcaria dessa para os seus filhos. Ritalina é uma droga poderosíssima e tem efeitos muito negativos. Tem efeitos negativos no parapsiquismo, tem efeitos negativos na consciência da criança, que ela vai perdendo a lucidez. Aí ela fica domesticada. Aí os pais acham que está tudo bem. Ah, porque agora meu filho presta atenção na escola. Porque agora meu filho vai bem. Mas quem disse que ele tem que prestar atenção na aula? Quem disse que a aula realmente interessa para o seu propósito de vida? Então nós, pais e professores,
Nós adultos que temos que ser educados, nós que temos que desenvolver a consciência para levar essas crianças ao cumprimento do seu propósito. Então, antes de identificar as crianças, nós temos que identificar nós mesmos. Nós temos que saber quem nós somos, o que nós fazemos e nos alinhar com o nosso propósito de vida, para então permitir que essas crianças vivam os seus propósitos. Bom, de uma forma geral, a gente pode tentar classificar essas crianças de acordo com algumas características. Então, de uma forma bem genérica, você pode ler mais nos artigos que estão aí abaixo, a gente pode dizer que as crianças índigo são pessoas que hoje em dia a maioria já são jovens e adultos, como eu, que têm um senso de rebeldia, um senso natural de que as coisas não estão bem, de que o sistema não é correto. Então eles são aquelas pessoas que vieram para quebrar o sistema. São pessoas que vieram derrubar as velhas energias para poder implantar as novas energias da Terra. Então o planeta Terra está passando por um processo de ascensão planetária, onde as frequências do planeta estão se elevando. E o planeta como um todo já vibra na frequência índigo. E o planeta como um todo está ascensionando para uma nova vibração, que é conhecida como a frequência cristal. E entre essas duas frequências existe a frequência violeta. Então o índigo está associado ao chakra da terceira visão, da cor azul índigo. E as crianças violetas estão associadas ao chakra da coroa, que é o chakra da cor violeta. Já os cristais estariam associados a uma nova esfera de energia, a oitava dourada, uma energia de um outro padrão, um padrão já mais elevado. Então, de uma forma geral, você pode ler no artigo que as crianças índigos começaram a surgir a partir dos anos 70, e já tem índigos muito mais velhos, é óbvio, tem sim, mas eram os primeiros, os precursores. E a partir dos anos 80, a grande maioria dos seres que veio nascendo já é da frequência índigo. Os violetas, eles são uma transição entre índigo e cristal. Então os violetas são crianças que vieram num processo de preparação para que os cristais chegassem. Então os violetas têm reações muito diferentes dos índigos. Os índigos, de uma forma geral, não toleram hierarquias, eles não gostam de filas, eles não gostam de ordens, eles não gostam de mentiras, eles são rebeldes, eles revoltam com as situações. Já os violetas, eles têm a tendência de somatizar as coisas. Então muitos dos violetas passam por dificuldades vibracionais, eles ficam doentes, eles acabam tendo vários tipos de doença. Você pode ver muito isso em casos de leucemia, casos de câncer, casos de HIV. Crianças que já nascem com uma missão de limpeza, elas vêm transmutar as energias da família. Então, as crianças violetas, de uma forma geral, elas sofrem muito. Elas são crianças que passam por um enorme desafio e elas não são tão rebeldes quanto os índigos, elas aceitam mais as coisas. E os cristais já são um passo mais avançado ainda, são crianças que vieram trazer a nova energia. Então elas são mais fortes vibracionalmente, ou seja, elas não ficam tão doentes, elas não expressam tanta raiva, tantas emoções densas quanto os índigos, elas não têm esses processos pesados dos violetas, mas elas também ficam quietinhas, caladas, elas aceitam as velhas energias como elas são, elas não julgam, elas têm um senso de unidade muito maior. Bom, então não tem muito o que eu falar além do que está escrito nos artigos, senão eu fico repetindo e falando o que já foi dito, que já foi escrito. Então, se você ficou curioso, leia os artigos e mande perguntas específicas, porque essa pergunta é muito ampla, é um questionamento um tanto difícil de resolver. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, que eu estou fazendo vários vídeos de esclarecimento, e acompanha a minha página no Facebook, Mautama Krishnarabhi, e Consciência Cristal, que é uma das páginas que eu desenvolvo, onde a gente trabalha muito forte esse tema. Em breve eu vou estar lançando uma turma com esse assunto, um novo curso, e espero que você possa fazer parte desse conteúdo. Então, se você gostou, deixe seu comentário aí, e me deixe saber se você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer receber informações. Tamo junto. Gratidão por assistir. Grande abraço.
Paz a todos os seres. Namastê.